Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. Gustavo Corsão, Padre Leonel Franca, Jacques Maritain e Padre Álvaro Calderon são alguns dos escritores cujos textos serão lidos e comentados nos podcasts. Seja bem-vindo. No episódio de hoje, trataremos do tema Capitalismo ou Socialismo? Leitura do artigo Capitalismo e Socialismo, de Gustavo Corsão. Artigo este presente no livro de Corsão sobre Chesterton, intitulado Três Alqueires e uma Vaca, cuja primeira edição é de 1946 pela editora Agir e atualmente republicado pela Vide Editorial em 2020. O tema, portanto, é comunismo ou capitalismo? Qual o melhor regime econômico-político? Nenhum dos dois? Algum dos dois? Uma mistura de ambos? Gustavo Corsão, do alto de sua lucidez e escrita cristalina e poética, nos dá uma possível resposta. Apenas um esclarecimento antes de começarmos a leitura do artigo referido. Este episódio tem por objetivo introduzir um tema que depois será trabalhado em 3 artigos de um jornalista e pesquisador chamado Andrea Cavalieri, e que escreveu para um site italiano, que será referido na ocasião, e ele fez um comentário sobre alguns parágrafos presentes na encíclica do Papa Pio XI, intitulada 40º Ano, de 1931. Foi uma encíclica publicada em referência e para rememorar a Rerum Novarum, a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, pelos 50 anos de confecção da Rerum Novarum. Foi publicada ao 40º ano pelo Papa Pio XI em 1931, portanto, 2 anos após a crise de 29, uma crise econômico-financeira que levou à bancarrota muitas empresas, causou uma enorme miséria, e os parágrafos 105 a 109 da encíclica tratam diretamente de economia, de capitalismo e de finanças. E este pesquisador, Andrea Cavalieri, nesse referido site, no site que vou referir na ocasião, escreveu 3 artigos esmiuçando esses parágrafos 105 a 109 da encíclica. Então, o objetivo da leitura do artigo de Corsão de hoje tem a ver com essa espécie de intermezzo que será feito a partir do próximo episódio. Essa é a razão, então, de nós saltarmos de uma leitura das questões metafísicas e ontológicas presentes em alguns artigos de Corsão, que retomaremos depois, para uma leitura mais próxima de um estudo de filosofia política ou de economia política, que também tem bastante importância nas reflexões tanto da doutrina católica quanto de Chesterton e de Gustavo Corsão, que nesse livro e nesse artigo comenta teses de Chesterton. Vamos então à leitura do artigo. Capitalismo e socialismo. A posição usualmente adotada pelos observadores que desejam comparar esses dois monstros produz um erro de perspectiva muito explicável. O observador entra no recinto em que os monstros são expostos e, metendo-se no meio dos dois, conclui que se opõem, simplesmente porque ele, observador, instalou-se num centro que, a bem dizer, não era central. Bastará recuar um pouco ou procurar o verdadeiro centro para descobrir que as semelhanças são muito maiores do que as oposições. Diz, por exemplo, Fulton Sheen, o capitalismo insiste no direito à propriedade, mas esquece seu uso social. O comunismo insiste no uso social, mas esquece os direitos da pessoa, fecha aspas. A construção simétrica da frase indica claramente que o observador já escolheu sua posição e tira conclusões de uma perspectiva. Pelas razões que já expus, o capitalismo, de fato, não insiste absolutamente no direito à propriedade. Ele explora uma bandeira que já encontrou e vive à custa de um privilégio oposto ao direito de propriedade.
Qual é o defensor do capitalismo que insiste no direito de propriedade? Com que voz fala o monstro? Chesterton mostrou com muita finura que o monstro contraditório é mudo porque não tem o que dizer. Existe uma coisa que poderíamos chamar um distributismo ideal, se bem que nesse vale de lágrimas não podemos esperar que o distributismo seja ideal. No mesmo sentido, há certamente alguma coisa que poderíamos chamar um comunismo ideal, mas não existe nada que se possa chamar o capitalismo ideal, e não existe um ideal capitalista. Como já observamos, se bem que não tenha sido isso repetido como seria de desejar, todas as vezes que um capitalista se torna um idealista, e principalmente quando se torna um sentimental, ele fala sempre como um socialista. O capitalismo é economicamente contraditório. Baseia-se ao mesmo tempo no lucro ilimitado, que empobrece o povo, e no elevado poder aquisitivo dos mesmos miseráveis. Estrebucha na agonia, lançando mão da propaganda psicológica que é um blefe. Grosseiro, porque se gaba publicamente de ser um blefe. E nos últimos espasmos, não dispondo de nenhum outro recurso para incentivar os operários a trabalhar com salários mínimos, lança mão da eloquência socialista e invoca o testemunho da posteridade. Hoje, na fase que atravessamos, duvido que exista um só milionário, um só capitalista que não tenha feito seu pequeno discurso vermelho. O capitalista olha para o monstro vizinho como quem busca recursos, como quem procura imitar um ator de sucesso para ver se adquire um pouco de sua falada sedução. Aquela definição de Fulton Sheen, segundo a qual o capitalismo insiste no direito à propriedade, não convém ao capitalista de fato. Talvez seja aplicável à situação econômica do século XIV, ou à triste alvorada do liberalismo. Na verdade, e principalmente no que se refere à pessoa humana, o liberalismo foi o começo do desumanismo, anárquico, confuso, eufórico. O capitalismo é o desumanismo quase perfeito, mas ainda com certos elementos indecisos. O totalitarismo fascista ou comunista é o desumanismo levado à suprema perfeição. Isso, aliás, pode dar uma ideia de como um socialista vê o capitalismo. O socialista vê o capitalismo com uma profunda irritação, considerando-o o seu adversário mais perigoso. E o mais perigoso porque mais facilmente o pode absorver, e mais irritante porque mais parecido. O que o socialismo mais detesta e mais combate no capitalismo é a empírica anarquia com que esse regime mecaniza o homem. É, digamos assim, um sentimento de sacrilégio que agita o marxista quando ele vê as imperfeitas centralizações da sociedade capitalista. A relação entre o socialismo comunista e o capitalismo pode ser comparada a um acorde de sétima em música. A proximidade gera a dissonância, o quase produz a máxima exasperação. O marxismo é uma concepção técnica do universo. O capitalismo não é propriamente concepção, mas é um estado que produz uma gradativa e irresistível aproximação de um tecnicismo total, ainda que guarde uma irritante sobra de humanidade, sobra de caráter negativo e com o odioso aspecto de um privilégio. O socialista, rigorosamente técnico e ortodoxo, detesta no capitalismo essa sobra de humanidade e não o sinal negativo dessa sobra. O leitor que se julga socialista e que discordar de mim, consciente de que sua indignação não é uma mera indignação de maquinista, mas uma revolta moral, uma revolta de homem, não é então socialista. É um equivocado. É um sujeito como qualquer outro, como Chesterton e como eu.